Vamos agora à nossa quarta semana da disciplina Estatística e Excel Avançado e vamos falar sobre distribuição de frequência. Essa aula será dividida em dois tópicos. Vamos falar sobre distribuição de frequência e os elementos que compõem uma distribuição de frequência. Então vamos à nossa aula. O que é distribuição de frequência? O conceito da distribuição de frequência. É o tipo de série estatística na qual permanece constante, não muda. O fato, o local é a época. Os dados são colocados em classes pré-estabelecidas, registrando a frequência de ocorrência. Frequência de ocorrência é a quantidade de vezes que acontece aquela ocorrência, aquele fato, aquele local, aquela época. Não muda. Entenderam? Uma distribuição de frequência pode ser classificada em discreta e intervalar. Então vamos agora continuar a nossa aula sobre distribuição de frequência. Essa é uma tabela primitiva. O que é uma tabela primitiva? Ela é uma tabela onde existem dados que estão aleatórios. Eles foram jogados aí de maneira atrapalhada, eles não estão organizados. Dentro da estatística, a gente chama esse tipo de tabela primitiva. Essa tabela, o título dela fala sobre notas de 40 pessoas em um concurso. Percebam que essas foram notas recebidas por candidatos num concurso qualquer, e essas notas elas estão distribuídas de maneira desorganizada. Tem 92, depois 70, depois lá para cima 72, então não existe uma organização. E para nós, estatísticos, isso fica muito ruim de ser interpretado. Então a gente tem o primeiro passo é organizar essa tabela primitiva. A partir do momento que nós organizamos a tabela primitiva, ela se denomina em rol. Então, tabela primitiva, os dados são desorganizados. Rol, a gente começa a organizar os dados. Então, podemos organizar esses dados de maneira crescente e decrescente. Nessa organização apresentada na tela, os dados foram organizados de maneira crescente. Então, vocês podem observar 70, 70, duas vezes, 71, 71, duas vezes, 72. Então, foi organizado de maneira crescente as notas das pessoas que participaram desse concurso. Vamos lá, uma observação importante que já foi visto ali. Na hora que nós batemos o olho, que o primeiro dado, a menor nota, no caso, é 70. Vamos voltar na tabela. Então, foi visto que teve uma pessoa que apresentou uma menor nota, que é de valor 70, e uma outra que apresentou uma maior nota, que é valor 98. Então, essa é uma observação importante, que assim que a gente bate, olha, vê os dados organizados, fica mais fácil de ser interpretado. E existe uma diferença entre a maior nota e a menor nota, que é 28. Então, a partir do momento que você organiza os dados em um rol, fica mais fácil de observar. É difícil visualizar quais e quantas são as notas que estão abaixo ou acima de um determinado valor, ou qual é a faixa de concentração da maioria das notas. Dessa forma, fica ruim de ver, de organizar, ter outras informações, somente maior nota, menor nota e a diferença. Aí, começamos a estudar a distribuição de frequência, que é o nosso segundo passo. O que é a distribuição de frequência com intervalo de classe? A gente cria uma tabela, uma forma para obter uma melhor visualização e estabelece alguns intervalos. Neste caso aí, nós fizemos 6 intervalos. A gente vai ver no próximo slide o que é um intervalo e por que 6. E existe um símbolo, que é esse traço, essa barra com traço, que indica intervalo. É importante falar que quando a barra está fechada de um lado e aberta do outro, quer dizer que o valor 70 vai entrar na nossa contagem e o 75 não. Quando a barra, aqui embaixo, ó, na letra B, é o exemplo, como que funciona o símbolo do intervalo.
Se ela está fechada à direita e à esquerda, quer dizer que ambos números entram, tanto o número 80 e o valor de 85. É uma dica, mas com o decorrer dos exercícios fica mais fácil, vocês vão gravar de uma maneira mais fácil. Essa forma de agrupamento denomina-se intervalo estatístico e a barra com o traço é o símbolo que representa intervalo. Essa letrinha, que não é uma letra comum, né, do nosso alfabeto, ela representa o somatório ou soma. Então, neste caso aí, essa tabela ficou melhor organizada do que a tabela primitiva, do que o rol, que foi a forma de organizar a tabela primitiva, e ela ficou mais fácil de ser visualizada. A gente distribuiu a variável de 70 a 75, foi visto que contou-se 6 vezes esses valores de 70 a 75. 70 entrou, 75 não entrou. Então, quer dizer que entrou valores de 70 até 74. E foi visto que o somatório de 40 valores, voltando à tabela de resultados, o rol que nós organizamos, se contarmos, tem aí 40 valores. Vamos ver se está certo, de 70 a 75, se tem realmente 6 ocorrências. Vamos contar? 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, contou de 70 a 74. Não contou o valor 75. Continuando, agora nós vamos, até o slide anterior, nós falamos sobre distribuição de frequência. A partir deste slide, nós vamos falar sobre elementos que compõem a distribuição de frequência. Eu gostaria muito que vocês estivessem muito atentos sobre a partir deste slide também, e buscasse informações também no nosso caderno pedagógico. Bom, primeiro e segundo elemento que aparecem nessa tabela é o elemento classe, que é representado pela letra I, e o elemento somatório de classe, que é representado pela letra K. Então, nós vimos classes, intervalo de variáveis, que é representado pela letra I. Então, ele está primeira classe, segunda classe, terceira, quarta, quinta e sexta. O somatório, 6 classes. A variável foi aquela tabela anterior que nós repetimos, entrando 70, não entrando 75, entrando 75, não entrando 80, e a quantidade de vezes que aconteceu. E vimos o somatório. O que foi que acrescentou? Somente uma coluna falando sobre classe, que é representada pela letra I, e o K, que é a letra que representa o somatório da classe. Vamos para o próximo elemento, que é o terceiro elemento, limites de classe. São representados pelo L minúsculo e o L maiúsculo. Então, todas as vezes que você vê na estatística, dentro de distribuição de frequência, L minúsculo e L maiúsculo representa limites de classe. Então, vamos lá, olha, a tabela anterior, vocês podem ver que simplesmente foi copiada para esse slide. E o que é que nós estamos analisando? O que é que vai ser visto? Verifica-se que na terceira classe, o I igual a 3, então a terceira classe, o intervalo é 80 entrando e 85 não entrando. O que aconteceu na terceira classe? Uma frequência de 11 ocorrências. Neste caso, o limite inferior, o L minúsculo, é 80. E o limite superior, o L maiúsculo, para essa classe, é um exemplo muito bem específico, para essa classe é o valor 85. Continuando, quarto elemento agora, o que nós iremos falar? Sobre a amplitude de um intervalo de classe. Como que se obtém a amplitude do intervalo de classe? Ela é obtida pela diferença entre limite superior e limite inferior e é representada pela letra H, minúsculo. Então, está aí a fórmula bem simples. A amplitude de intervalo de classe, que é representado pela letra H, minúsculo, é a diferença entre limite superior. Limite inferior, 80. Como nós vimos lá na terceira classe, superior 85 menos inferior 80, a amplitude de classe é 5.
Dessa terceira classe, pegamos o limite superior e subtraímos o limite inferior, que deu o valor 5. Essa matéria é muito extensa. Vamos ali tomar um cafezinho e voltamos já?